Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, vocês, família, todo mundo com saúde e paz. Pessoal, estamos aqui para mais uma aulinha, né? Nossa aula da nossa disciplina Matemática Básica. Nós já estudamos aí conjuntos, tabela verdade, equação do primeiro grau, e nós vamos ver hoje também equação, só que agora a equação do segundo grau. E quando você fala equação de segundo grau, você vem, ou lembra, né? Ou relembra lá das suas sétimas séries, né, hoje, oitavo ano, foi quando você começa a ter contato com esse conceito matemático. E ninguém mais, né, vai... Quando você fala da equação do segundo grau, você também lembra daquela famosa fórmula, né? Fórmula de Bhaskara. Então, o que nós vamos fazer é rever isso daí, né? Relembrar esses conceitos, e aí, claro, né, depois praticar nas atividades que estão disponíveis para vocês lá no nosso Educa. Beleza? Vamos lá? Então, nós vamos falar hoje sobre equação do segundo grau. Nós falamos equação do primeiro grau na aula passada. E agora nós vamos para a equação do segundo grau. Bom, qual é o diferencial? Primeiro, algebricamente, primeiro e segundo grau, o grau de uma equação ou de uma expressão algébrica depende do expoente. Lembra bem disso que nós já falamos, né? Então, do primeiro grau, porque a variável x, a incógnita x, o expoente é 1, primeiro grau. Do segundo grau, você vai ter que ter a variável x com o expoente igual a 2. Então, esse é o diferencial algebricamente, visivelmente, de uma equação para você diferenciar primeiro e segundo grau. Beleza? Bom, mas vamos lá. Quando você pensa numa equação de segundo grau, ela tem que estar escrita numa forma reduzida, né? Qual que é a forma reduzida de uma equação do segundo grau? É essa daqui, pessoal. Ó, é ax² mais bx mais c igual a 0, né? Essa é a nossa forma formal ou forma reduzida. E a partir dela nós começamos a trabalhar alguns conceitos em cima dela. Depois nós vamos partir para as funções, e aí é função do segundo grau que nós vamos analisar o comportamento. Beleza? Hoje nós vamos nos prender à definição da equação e ao cálculo de sua ou suas raízes, né? Porque a gente vai verificar que a equação do primeiro grau ela tem uma raiz. A equação do segundo grau ela tem uma particularidade. Ela pode ter duas raízes, ela pode ter uma raiz e ela pode não ter raiz. Então, vai depender muito de como a tua equação está expressa e quais são os valores que você vai ter para os seus coeficientes. E quem são os coeficientes de uma equação do segundo grau? Você tem o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Quando você vem aqui, ó, na nossa equação, eles estão aqui. Ó. Então, o coeficiente é aquele valor numérico que está multiplicando a variável x. Né? Então, olha só. O coeficiente A é sempre aquele valor que está multiplicando o x ao quadrado. O coeficiente B é aquele valor que está multiplicando o x elevado a 1. E o coeficiente C, mas o coeficiente C não está multiplicando o x. Então, ele não é. Então, furou aquela coisa que você falou, Gelson, que o coeficiente está multiplicando a variável. É só você lembrar, né? Se nós, por acaso, escrevêssemos aqui, ó, x elevado a 0, né? Lembrem, todo número elevado a 0 é 1 lá pela propriedade de potência, né? Então, na verdade, eu não preciso representar x elevado a 0. Posso colocar simplesmente o valor de c. Beleza? Bom, mas aí também nós temos que verificar algumas coisas, e aí eu já vou puxar a orelha de vocês aí, tá? Vocês estudaram, e acredito que vocês ouviram isso aí em algum momento, falar assim, equação incompleta, né? Não temos equação incompleta. Se a equação existe, ela está completa. Agora, o que acontece é a notação que nós temos. Então, nós temos essa primeira notação aqui, é a notação formal, né? E a forma reduzida dela. Agora, essa equação aqui, em algumas literaturas, se fala assim, equação incompleta. Não, ela não é incompleta. O que eu posso afirmar aqui é que, nesse caso aqui, o A, o B, ó, nesse primeiro caso, o A e o B e o C assume qualquer valor dos reais. No segundo caso, o A, o B e o C também assumem qualquer valor dos reais. O diferencial aqui é que, nesse segundo caso aqui, o C vale 0. Por isso que ele não apareceu. Mas se eu escrevesse assim, ó, ax² mais bx
mais 0 igual a 0. Ó, essa notação é essa mesma que está aqui em cima. A diferença é que o C, nesse caso específico, vale 0. E 0, na adição, ela é o quê? Elemento neutro. Tanto faz, ele está somando como subtraindo, não vai interferir. Da mesma forma, o terceiro caso, né? O terceiro caso aqui, quem é que vale 0? O B e o C. Bom, o B e o C vale 0, não tem problema, mas a sua equação ela está completa. Então, vamos só quebrar esse paradigma, né? Esse ditado, né? Que existe equação completa e equação incompleta. Ou a equação existe, ela está completa, ou ela não existe. Beleza? Tudo bem? Joia, vamos seguir então. Então, bom, a equação do segundo grau tem essa notação. Ax² mais bx mais c, que foi o que nós está aqui em cima representado, ó. Aqui em cima, não é isso? E também essa primeira equação aqui que nós representamos. Joia. Bom, mas e a definição em relação ao conjunto dessas equações? Eu posso definir mais alguma coisa? Sim, podemos acrescentar mais alguns conceitos aqui na equação ou na condição de existência dela, tá? Bom, mas primeiramente vamos fazer o seguinte. Vamos começar a pensar na identificação desses coeficientes. Quem são os coeficientes? Bom, aí eu vou identificar. Eu tenho o primeiro exemplo. Ó, esse primeiro exemplo aqui eu tenho x² menos 5x mais 6 igual a 0. Identificando os coeficientes, quem serão? O a é igual a 1, o b igual a menos 5 e o c igual a 6. Na segunda, quem são os coeficientes? O a é igual a 6, o b é menos 1 e o c também é menos 1. Nessa terceira aqui, quem é o a? O a é 7, o b é menos 1 e o c vale 0. E nessa quarta aqui, quem são os coeficientes? O a vale 1, o b vale 0 e o c vale menos 36. Por que o b vale 0? Porque aqui está vendo que eu só tenho o termo independente, 36. Então, eu não tenho a variável x, ou ela não está representada, não foi necessário representar ela aqui. Então, ela é o termo, é o valor de c. Beleza. E aí eu digo para vocês, se vocês conseguirem identificar em uma equação do segundo grau quem é o a, quem é o b e quem é o c, você já sabe tudo de equação do segundo grau. Por quê? Porque de agora para frente nós só vamos pegar esses valores e vamos atribuir aquela famosa fórmula de Bhaskara, que é para calcular a sua ou as suas raízes, se existirem. Bom, mas vamos lá. Quando você pensa na equação do segundo grau, ela tem uma condição, né? Que você tem que ax mais bx mais c, aqui, pessoal, eu coloquei esse f de x aqui, mas não é, porque não é uma função, né? É uma equação, então, na verdade, seria igual a 0 aqui. Então, eu tenho uma equação. Tá? E aí, essa equação, ela vai ter raiz. Se somente se eu encontrar valores para x, ó, também aqui foi uma falha minha, para x igual a 0. Bom, valor ou valores, mas o que acontece é que essa equação do segundo grau, ela pode ou não ter raiz. E como é que eu sei se ela pode ou não ter raiz? Bom, primeiro, quais são, ou como que eu posso determinar a raiz? A raiz de uma equação do segundo grau é definida como quem? Pela famosa forma de Bhaskara, que é essa aqui, ó, que vocês já conhecem. Bom, mas aqui dentro dessa raiz, nós temos um valor também determinado como quem? Como delta ou discriminante. Então, veja, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Está vendo que quando você vem, ou você recorre a essa equação, ou essa forma de Bhaskara, você tem um valor dentro de uma raiz quadrada, e você já começa a ter uma condição de existência. Esse valor aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac, que é o valor de delta, o que acontece? Ele pode ser positivo, pode ser o resultado disso tudo pode ser positivo, negativo, ou pode ser 0. Só que o que acontece? Se ele for positivo, quer dizer que eu vou ter uma raiz quadrada. Se ela é um número racional ou não, lembra lá da nossa segunda aula. Racional ou não é outro problema. Agora, ela pode ser 0. Mas se ela for negativa, o que vai acontecer? Se esse delta for negativo, quer dizer que isso aqui não vai existir. Se isso aqui não vai existir, essa equação de Bhaskara não pode ser utilizada. Se não pode ser utilizada, isso implica que a equação não possui raiz. Então, nós temos que começar a pensar aí, né?
Nós temos que começar a pensar nisso daí. Então, olha só, pessoal. Quando você tem uma equação do segundo grau, ela pode ser escrita por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Beleza? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Aqui eu tinha representado como uma função, que é algo que nós vamos tratar um pouco mais adiante. Mas a equação está aqui. Agora, essa equação, ela existe, né, nos reais. Bom, para que ela exista nos reais, o A, o B e o C vai pertencer ao conjunto dos reais. Não é isso? E com mais uma condição, que o A seja diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for zero, imagine comigo, se o A for zero, aqui, quando nós pegarmos e atribuirmos esse zero aqui no lugar desse A, 0 vezes x ao quadrado vai dar zero, não vai? E aí ela deixa de ser uma equação do segundo grau, ela passa a ser uma equação somente do primeiro grau. Então, definindo a equação do primeiro grau, né? Dentro do conjunto dos reais, A, B e C pertencem aos reais. Depois, vocês vão estudar também a questão dos complexos, né? Porque quando esse delta é negativo, você não tem solução nos reais. Por que eu não tenho solução nos reais? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Mas quando você vai lá para os complexos, aí você consegue determinar isso daí. É coisa que vocês vão ver isso mais adiante. Beleza? Então, para você calcular a raiz dessa equação, utilizando a forma de Bhaskara, você vai ter, olha aqui, ó, menos b mais raiz quadrada desse valor aqui, que é o delta, ó, b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Não é isso? Então, você tem essa raiz, uma raiz sua pode ser determinada por menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, e a outra raiz, que eu estou chamando de x2, vai ser menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Isso eu já tenho certeza que vocês já viram e estão lembrando, né? Agora é praticar para recordar com vontade mesmo, né? Vamos lá, então? Então, veja, só que nós temos a condição, né? Se esse delta aqui, ó, esse delta aqui, que é o mesmo que vai aparecer aqui no x2, x1, x2, ou x', x2', fica a critério de vocês. Se esse delta for positivo, isso implica que você vai ter duas raízes distintas. Então, você vai ter um x1 e um x2 diferente. Pode ser as duas positivas, pode ser as duas negativas, não tem problema. Pode ser uma zero, uma positiva, uma zero, a outra negativa, não tem problema. Agora, se o delta for igual a zero, o que vai acontecer? Se o delta é igual a zero, as suas raízes vão ser iguais, porque isso aqui vai zerar, ó. Então, vai sobrar somente quem? Né? Uma raiz para você calcular. Você não vai ter duas raízes. As raízes vão ser iguais. Beleza? E se o delta for menor do que zero, aí, nos reais, no conjunto dos reais, você não vai ter raiz. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Então, quem é que determina quantas e se existe raiz numa equação do segundo grau? O delta. Calculei lá o valor de delta, ó. B ao quadrado menos 4ac. Deu positivo, eu já sei que eu vou ter duas raízes distintas. Seja duas positivas, seja duas negativas, seja uma positiva, uma negativa, seja uma zero, uma positiva, mas eu vou ter duas raízes. Se você calcular o delta e ele der zero, as raízes vão ser iguais. E se você calcular o delta e ele for menor do que zero, isso implica o quê? Que não vai existir raiz no conjunto dos reais, aonde eu falei para vocês que nós vamos definir a nossa equação do primeiro grau. Beleza? Tudo tranquilo? Vamos seguir? Então, veja só. Vamos pegar aqui um exemplo, pessoal. Já está com todo resolvido aqui, né? Olha só, eu tenho 7x ao quadrado mais 13x menos 2 igual a zero. Então, vou fazer a parte mais difícil, que é o quê? Determinar os coeficientes A, B e C. Ó, valor de A, 7. Valor de B, 13. Valor de C, menos 2. Tranquilo? Aqui faltou o valor de C aqui, né? Igual. C igual a menos 2. Joia. Feito isso aí, eu vou lá na minha equação de Bhaskara. Só que antes,
Se você quiser, você pode calcular o delta separado, ó. Eu até aconselho para ficar mais tranquilo. Delta não é, olha só, b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? É 13? Então vai ser 13 ao quadrado menos o 4 vezes o valor de a, que é 7, vezes o valor de c, que é menos 2. Ó. Então, quanto vai dar isso aqui? Delta vai ser igual a 13 ao quadrado dá quanto? 169. Ó, menos 4 vezes 7 dá quanto? Dá menos 28. Menos 28 vezes menos 2 dá mais 56. Então, delta é igual a quanto? 225. Pronto, aqui, ó. Já está até calculado aqui, né? Estava prontinho aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, eu até aconselho, pessoal, vocês fazerem separado. Não quer dizer que tem que fazer tudo aqui na mesma forma, não. Calcula o delta separado, porque aí você já sabe. Quando você calcular o delta separado, deu positivo, opa, vou ter raiz e é 2. Delta deu igual a zero, opa, tenho raiz e só vai ser uma. E delta é menor que zero, não adianta eu continuar. O cálculo de raiz não vai resolver mais nada, porque não vai existir raiz nos reais. Tudo bem? Tranquilo? Bom, e aí você vai resolver. Então, olha só, ficou quem, ó? Ficou o valor de B, porque ó, a forma de básica é menos B. Lembra lá, é menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Esse mais ou menos aqui te dá a condição de você ter duas raízes ou não, né? x1 e x2. Então, o que nós fizemos? Ó, eu peguei aqui, ó, vem aqui, ó, nessa parte aqui. Ficou menos b. Quem era o b? Menos 13, tá lá. Ó, já vim substituindo aqui os valores. Por que eu falei que se vocês souberem quem é o valor de A, de B e de C, você sabe resolver isso aqui tranquilamente? Porque é só você substituir. Lembra lá da expressão algébrica que você quer um valor real dela, um valor numérico? Não é só substituir? A mesma coisa. Então ficou menos 13, que é o menos B, mais 15, porque raiz de 225 é 15. Então, mais 15 sobre 14. Por que 14? 2 vezes A, 2 vezes 7. Mas eu tenho também a possibilidade de eu ter menos a raiz de delta. Então, ficou menos 13, menos 15 sobre 14. Resolvendo aqui em cima, ó, menos 13 mais 15 dá 2 sobre 14, que deu 1 sétimo. Se você pegar menos 13 menos 15, dá menos 28, que está aqui no x2, ou x2 linha, tanto faz, dividido por 14 dá menos 2. Beleza? Então veja que é muito tranquilo você calcular a raiz ou as raízes, né, de uma equação de segundo grau. Basta você primeiro fazer o seguinte, identificar quem é o valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C, e aí sim, primeiro, determina o valor do delta. Deu positivo? Duas raízes. Deu igual a zero? Uma única raiz, né, porque elas serão iguais. E se deu igual a zero, não adianta eu continuar o cálculo para a raiz, porque não vai ter. E aí, o que significa esse 1 sétimo e menos 2? Está aqui o conjunto verdade, ó. Solução da equação. Quer dizer que esse menos 2 aqui, se eu pegar ele e substituir na minha equação lá em cima, ó, vou lá em cima substituir. 7 vezes menos 2 ao quadrado, ó, vou substituir aqui, mais 13, ó, vezes menos 2, menos 2. Eu estou dizendo que isso aqui é igual a zero. Vamos fazer as contas? Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 7 dá 28. Vou colocar aqui em cima, tá? Ó, dá 28. Depois, 13 vezes menos 2 dá menos 26. Menos 26 com menos 2 dá menos 28. Quando eu resolver isso aqui, vai dar zero. Então, quer dizer que menos 2 é uma raiz. Não é? Da mesma forma, se nós pegarmos o 1 sétimo e substituirmos, você vai também encontrar a solução, ou a igualdade da equação. Vai ser zero no primeiro membro igual a zero, que é o que está sendo proposto. Beleza? Tudo bem? Lá nas funções, a gente vai falar que isso aqui vai, em vez de ser raiz, vamos chamar de zero da função,
que o processo de cálculo é o mesmo. Tranquilão? Vamos seguir, então? Beleza. Então, olha só, pessoal. Relação entre os coeficientes e as raízes. Quem é que não vai lembrar aí, né, se eu falar aqui agora? Lembra lá daquela famosa regrinha da soma e produto? Aqui nós podemos utilizar. Então, você tem uma relação das raízes com os coeficientes. Se a tua equação tiver duas raízes, a soma delas, olha, a soma delas vai ser a soma de x1 mais x2, ou x' mais x2', é o mesmo valor de menos b sobre a. E o produto é a mesma coisa de C sobre A. Mas o que você está falando? O que o Jorge está falando aqui que eu não entendi? Vamos ver isso aí. Está vendo que eu tenho essa equação? X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Vamos calcular aqui, determinar os coeficientes. Quem são os coeficientes? A é igual a 1, B é igual a menos 7 e C é igual a 10. Tudo bem até aí? Agora eu quero determinar a soma. A soma não é menos B sobre A? Ó. Bom, menos B. Lembra lá, ó o menusinho da fórmula aqui. Menos 7 sobre A, que vale 1. Veja, ó, menos vezes menos dá mais. 7 dividido por 1 dá 7. Então, eu tenho que pensar o seguinte. Essa equação tem raiz? Tem. Então, se eu somar as duas raízes, tem que dar 7. E o produto? Bom, o produto não é C sobre A? Então, aqui, ó. Valor de C sobre A. Quem é o valor de C? 10. Quem é o valor de A? 1. 10 dividido por 1 dá 10. Então, o que eu estou dizendo? Se eu pegar as duas raízes dessa equação, somar tem que dar 7. Se eu multiplicar, tem que dar 10. Se você utilizar a forma de Bhaskara, você consegue determinar as raízes. As raízes aqui vão ser quem? 2 e 5. Bom, mas se você quiser fazer de maneira diferente, olha, é só você lembrar, as raízes vão ser 2 e 5. Aí você vai fazendo, ó. Quais são os dois valores que somando dá 7? 2 e 5. Quais são os valores que multiplicando dá 10? 2 e 5. Então aí você consegue fazer o cálculo das raízes utilizando a soma e produto. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Viu que é muito fácil isso daí? Bom, mas e a relação dessas raízes com aplicação a problemas, né? É possível ter um problema que a equação que vai representar esse problema é uma equação de segundo grau? Sim, e nós temos um problema bem simples. Até já coloquei ele aqui, já respondido para vocês. Olha só, para a gente ir discutindo. Então, veja, uma região retangular teve suas dimensões descritas em metros, conforme a imagem a seguir. Então, veja, uma região retangular. Ó. O lote da sua casa aí é retangular, ó. Pronto, tá aqui. Aonde ela tem x mais 3 representa essa dimensão aqui. E x menos 1 representa essa dimensão aqui. Seria largura e comprimento, tá? Agora, olha só, vem o comando da questão. O valor de x que faz com que essa área seja igual a 21. Então, eu quero saber qual será o valor que eu vou atribuir para x, cuja área vai ser igual a 21. Pessoal, pergunta. Essa figura, ela é o quê? Ela não é um retângulo? Como que você calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo, você determina ela como? Como base, não é isso? Vezes a altura. Então, veja só, eu vim aqui embaixo e vou determinar. Base. Bom, chamei o x mais 3 de base. Vezes a altura, que eu estou falando que é o x menos 1. E o problema já me disse que essa área é igual a 21. Olha só o que nós encontramos aqui. Um produto de polinômios. Como é que nós resolvemos? Lembra lá da distributiva? Ou chuveirinho, como vocês gostam de falar, né? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. Não é isso? Ó, então vai ficar x ao quadrado menos x. Agora, 3 vezes x dá 3x. Não é isso? 3 vezes menos 1 dá menos 3. Isso aqui tem que ser igual a 21. Não é isso? Bom, pessoal, quando eu resolvo isso aqui, ó, x ao quadrado está aqui,
Se eu pego menos x mais 3x, vai dar mais 2x. Menos 3. Esse 21, eu trouxe ele para o primeiro membro. Estava positivo, veio negativo. Olha aqui, ó. Resolvendo, chegamos em x ao quadrado mais 2x menos 24. Veja que nós chegamos na equação de segundo grau. Então, eu quero saber o valor de x? Então, eu vou determinar o valor de x. Para isso, eu vou verificar primeiro se existe um valor de x que torne isso verdadeiro. Bom, o que eu fiz? Calculei aqui, ó, olha só, estou calculando aqui, vou até circular em vermelho, estou calculando, vou calcular agora o valor do delta. Delta é quem? B ao quadrado menos 4ac. Substituindo os valores, B vale 2, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 24. Estou buscando esses valores aqui, ó, na equação que eu encontrei. Resolvendo isso aqui, pessoal, nós chegamos em delta igual a 100. Delta é positivo. Se é positivo, automaticamente eu já sei que eu tenho duas raízes. E agora eu vou calcular. Quando eu venho para a forma de Bhaskara, olha aqui, ó, na forma de Bhaskara. Quem vai ser? Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Não é isso? Bom, substituindo os valores. Menos B, quem é o B? O B não é o 2? Lembra aqui embaixo, ó. O A é igual a 1. O B é igual a 2. E o C é igual a menos 24. Não é isso? Então, eu vim aqui, ó. B, quem é o valor de B? 2, está aqui. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que nós já calculamos, mais ou menos raiz quadrada de 100. Sobre 2A, ou 2 vezes A. Então, 2 vezes 1. Então, ficou quem aqui? Ficou menos 2, mais ou menos 10. Por que mais ou menos 10? Porque raiz quadrada de 100 é 10. Está aqui. Não é isso? Dividido por 2. Então, eu vou ter menos 2 mais 10 sobre 2. Por quê? Eu estou usando o positivo, então eu estou resolvendo. Estou fazendo isso aqui, pessoal. Ó. Olha só o que eu estou... O que foi feito aqui abaixo aqui. Para x1 e para x2. Vou fazer em vermelho primeiro. Peguei o menos 2 mais 10 e dividi por 2. Então, estou calculando o x1. Que deu menos 2 mais 10 dá 8, dividido por 2 dá 4. Primeira raiz. Depois, vou agora fazer com a cor verde. Peguei agora o menos 2, agora menos 10. Menos 10. Então, eu estou excluindo mais. Então, ficou menos 2, menos 10. Menos 2 menos 10 dá menos 12. Dividido por 2 vai dar menos 6. Jó, então os valores de x é quem? É 4 e menos 6. Só que agora eu tenho que ir lá em cima, que quando você tem uma solução problema, ou um problema que envolve equação de segundo grau, você pode achar as raízes, mas pode ser que as raízes ou uma das raízes não satisfaça a condição. Como é que eu sei? Tá vendo que esse x mais 3 aqui em cima e o x menos 1, eles representam o quê? Eles representam um comprimento e uma largura. Ninguém vai chegar numa loja de tecido e falar assim, ó, me dá menos 2 metros de pano. Ou seja, comprimento ou largura tem que ser sempre positivo, valor absoluto. Então, você vai fazer o teste. Se eu pego o 4, olha só, se nós pegarmos o 4 e substituirmos aqui, ó, no x mais 3, vai ser 4 mais 3. Que dá quanto isso aqui? Dá 7. Beleza. Se eu vier aqui agora, 4 menos 1. Isso aqui dá quanto? Dá 3. Não é? Então, deu 7 e 3. Se eu pego agora e venho no cálculo da área, área não é base vezes altura? 7 vezes 3, que dá quanto? 21, que foi a solução que o problema colocou. Mas, por outro lado, se eu uso, olha só, vou fazer agora com a caneta preta. Se eu uso menos 6, lá no x mais 3 vai ser menos 3, menos 6, mais 3. Aqui eu já tenho um erro matemático. Por quê? Menos 6 mais 3 dá menos 3. Uai, como que você vai ter esse comprimento igual a menos 3? Então já furou aí a questão, o menos 3, o menos 6 não serve como ele é raiz
da equação que você encontrou, mas ele não serve como solução do problema. Beleza? Viu aí que é tranquilo? Então, quando você tem um problema e você vai criar a sua equação, você tem que analisar os dados que são apresentados. Depois é só você usar a famosa fórmula de Bhaskara, e aí vocês já sabem bem como que funciona. É só você atribuir os valores de A, B e C nos locais ou nas expressões algébricas que aparecem na equação, na forma de Bhaskara, para vocês fazerem o cálculo. Tranquilo? Beleza? Bom, existe uma regrinha para você saber os sinais das suas raízes. Se as duas vai ser positiva, se as duas vai ser negativa. Não é assim, eu vou apresentar para vocês só para vocês terem uma noção de que como você pode identificar, às vezes sem ter que calcular as raízes necessariamente, que nós chamamos regras mnemônicas dos sinais. Então, qual é a primeira regrinha? Está dizendo o seguinte: se a tua equação, lembra lá, ó, a equação do segundo grau é ax² mais bx mais c. Ó. Então, olha aqui. Está dizendo, esses parênteses aqui, ó, está dizendo o seguinte: se A for positivo, B for positivo e C for positivo, se essa equação tiver raiz, ou seja, se o delta lá der positivo, né? Você vai ter duas raízes, e essas duas raízes necessariamente vão ser negativas. Qual é a outra regrinha? Se você olhar na equação, A é positivo, B é negativo, C é positivo, se ela tiver duas raízes, você vai ter duas raízes positivas. Ou seja, se o delta for maior que zero. Se você olhar na tua equação, o A é positivo, o B é positivo e o C é negativo, o que vai acontecer? Se o delta for maior que zero, você tem duas raízes, tá? De sinais contrários. Aonde a raiz negativa de maior valor absoluto que a positiva. Ou seja, lembra do exemplo anterior? Nós tivemos 4 e menos 6. São duas raízes, uma positiva e uma negativa, sinais contrários. Nesse caso, se nós voltarmos lá, vamos voltar lá só para ver? Olha aqui, ó. Como é que ficou? O A é positivo, o B é positivo e o C é negativo, não foi? Como é que deu as raízes? Deu sinais contrários, uma positiva e uma negativa. A regra mnemônica diz o seguinte: quando isso acontecer, o módulo da raiz negativa vai ser maior do que o módulo da raiz positiva. Ou seja, valor absoluto, valor em módulo. Então, se eu pegar o valor absoluto de menos 6, é 6. Ele é maior do que o valor absoluto de 4, que é 4, tá? Bom, nós temos aqui também, se você olhar, o delta for maior do que zero, A é positivo, B é negativo e C é negativo, você vai ter duas raízes também de sinais contrários, só que agora troca, tá? A raiz positiva é que vai ter o valor absoluto maior do que a raiz negativa. Seria mais ou menos você ter uma raiz seguinte, você chegou lá, ó, x1 igual a 7 e x2 igual a menos 3, por exemplo. Estou chutando aqui, tá? Então, veja, se isso aqui aconteceu, é porque a sua equação tinha A positivo, que é esse aqui, ó, A positivo, B negativo e C negativo. Joia? E aí, para a gente só analisar isso aí, veja só, tenho dois exemplos. Não vou me preocupar nas raízes, tá? Olha só, pessoal, eu tenho essa equação de segundo grau. Aqui eu tenho A positivo, B negativo e C positivo. Quando A é positivo, B é negativo e C é positivo, eu encaixo nessa segunda possibilidade, ó. Tá vendo aqui? Se o delta for maior do que zero, o que eu vou encontrar? Duas raízes positivas. Tá? Não sei quais os valores, mas as duas vão ser positivas. Esse segundo caso, o A é positivo, o B é negativo e o C também é negativo. Ela vai encaixar onde? Nesse último caso aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter duas raízes com sinais contrários, uma positiva e uma negativa, só que a raiz positiva no valor absoluto, ou seja, a raiz positiva no valor absoluto, ela vai ser maior do que a raiz negativa em seu valor absoluto.
que quer dizer valor absoluto, pessoal? Lá a gente trabalha com valor absoluto o módulo. Então, veja, valor absoluto de 7 é 7. Valor absoluto de menos 3 é 3. Então, tá vendo? Que se você tivesse, se essas raízes aqui fossem soluções dessa equação aqui, se elas fossem soluções dessa equação, você teria o 7 é maior do que o valor de menos 3. Beleza? Tudo bem? Mas isso aqui, na verdade, poucas literaturas trazem, mas só para vocês terem uma noção que dá para você identificar se as suas raízes vão ser positivas ou negativas, se as duas vão ser positivas, se as duas vão ser negativas. Belezinha? Então, veja só, pessoal. Viu que é tranquilo você trabalhar a equação no segundo grau? Se você identifica quem é o valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C, o que você precisa fazer? Simplesmente utilizar a forma de Bhaskara. E quem que você usa na forma de Bhaskara? Olha aqui, ó. Na forma de Bhaskara, vou estar apagando aqui para ficar fácil para vocês. Na forma de Bhaskara, você usa quem? Os valores de A, B e C. É só você lembrar lá das nossas expressões algébricas. Beleza? Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido esse conceito de equação do segundo grau. Nós vamos trabalhar isso aí um pouquinho mais no decorrer das outras aulas, mas é claro, lembrando sempre a vocês exercitarem, não só com o material que a gente disponibiliza para vocês no Educa, mas outros materiais que vocês possam encontrar nas literaturas impressas ou mesmo na internet. Tá joia? Pessoal, então fica aí o meu abraço para vocês, tá? E aí, nós vamos nos encontrar aí na nossa próxima aula. Tá joia? Um abraço a todos e fiquem com Deus.